Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar os desconfortos pós-operatórios. O desconforto pós-operatório é muito comum no paciente. O pós-operatório, ele é um período de grande instabilidade e o paciente encontra-se no nível de estresse fisiológico bastante elevado. A equipe de enfermagem, ela deve trabalhar para estabilizar o paciente e evitar que as complicações do pós-operatório se instalem, além de aliviar a dor e o desconforto tão comum neste período. A maioria dos pacientes apresentam um grau de desconforto pós-operatório. Geralmente, esses podem estar relacionados à anestesia ou ao procedimento cirúrgico. Então, os principais desconfortos pós-operatório são náuseas e vômitos, muito comum. A maioria dos pacientes, eles tendem a apresentar náusea e vômito, né? Seguido de dor. Mais na frente a gente vai detalhar todos esses desconfortos aqui, os que mais acometem o paciente no pós-operatório. Seguido de agitação e ansiedade, também é um dos desconfortos presentes, a sede, constipação e a flatulência. Então, os principais desconfortos pós-operatórios que o paciente se queixa são náuseas e vômitos, dor, constipação, a ansiedade, agitação, flatulência e sede. O desconforto pós-operatório, a gente mais comum encontrarmos no paciente são as náuseas e vômitos, né? Por que isso ocorre? As náuseas e vômitos, eles são transtornos frequentes no pós-operatório imediato, que além do desconforto que provocam, pode trazer grandes complicações para o paciente. Entre eles, a gente pode destacar a aspiração do vômito, também conhecido como broncoaspiração. Como consequência dos vômitos, também uma das complicações que pode acontecer com o paciente, dependendo da quantidade de episódios que ele pode apresentar, é a desidratação. Então, náuseas e vômitos, eles são comuns e causam importante desconforto ao paciente. A equipe de enfermagem, ela tem que estar preparada para lidar com a situação e tentar resolver esse desconforto que tanto aflige o paciente. As náuseas e vômitos no pós-operatório, elas têm como causa os efeitos anestésicos, ou seja, o quantitativo de anestésico que é realizado no paciente durante o procedimento cirúrgico, ele vai interferir diretamente nesse desconforto do paciente. Outro fator que pode ocasionar a náuseas e vômito é, por exemplo, em cirurgias de nariz e garganta, as amidalectomias ou adenoides ou qualquer cirurgia de via aérea, a deglutição de sangue, ela pode estar ocasionando náuseas e vômitos também no paciente. Além da não observação do jejum pré e pós-operatório, que é uma das ações de enfermagem, né, do cuidado de enfermagem que a gente tem que ter no pré-operatório, para que no transoperatório e no pós-operatório o paciente não venha a sofrer as consequências da não realização de um jejum como deve acontecer, como deve ser respeitado, conforme o tipo de cirurgia e o tempo de jejum que ele tem que ser submetido. Como cuidados de enfermagem, podemos estar aqui falando que o paciente que apresenta náuseas e vômitos, um dos primeiros cuidados que a enfermagem tem que estar tendo com esse paciente é manter a cabeça lateralizada. Por que isso? Porque com a lateralização da cabeça, a gente já consegue reduzir a chance desse paciente apresentar uma broncoaspiração. Então, é um dos primeiros cuidados que a gente tem que atentar ao paciente que está em pós-operatório com episódios de vômito. Manter o paciente em ambiente higienizado, além de promover o conforto,
vai também reduzir a possibilidade de novos episódios de vômito. Não administrar nada por via oral, porque se ele já está vomitando e o profissional ele aumenta a ingesta hídrica ou líquida dele aqui, a tendência vai ser vomitar muito mais, aumentar os episódios. Realizar a higiene oral após cada episódio de vômito, outra ação que a enfermagem tem que executar. Administrar a medicação prescrita, conforme a aceitação do paciente, avaliar o tipo de medicação, se o paciente não tem alergia antes da administração, porque existem alguns fármacos, a exemplo da metoclopramida, que tem vários pacientes que podem apresentar alergia. Então, antes da administração, procurar saber do paciente se ele tem algum tipo de alergia. Observar e anotar o número de vezes e quantidade eliminada do vômito. Registrar isso em prontuário para ser comunicado à equipe médica. Um outro desconforto pós-operatório muito comum é a sede. A sede ela ocorre devido ao ressecamento da boca e faringe, causada pela inibição da secreção do muco após a medicação anestésica, como também pela perda de líquidos durante a cirurgia. Então, pelo fato do paciente estar perdendo sangue, nesse sangue ele perde eletrólito e, consequentemente, vai gerar a sensação de sede no paciente. Devemos ficar atentos aos fatores que proporcionam essa sensação de sede ao paciente, porque a sede ela é um desconforto real e ela tem alta incidência no pós-operatório imediato. Esses fatores, eles são responsáveis. Que fatores são esses responsáveis pela sede, por essa sensação de sede no pós-operatório? Eles estão relacionados ao jejum pré-operatório, porque em determinadas cirurgias o jejum pré-operatório ele dura em torno de 12 horas. Então é muito tempo e o paciente começa a ter essa sensação de sede realmente. Esse jejum pré-operatório ele tem como objetivo diminuir o risco de regurgitação do conteúdo gástrico, né, prevenindo a broncoaspiração pulmonar, que é uma das complicações que pode acontecer no pós-operatório. Essa sede também ela está relacionada a algumas drogas utilizadas no procedimento cirúrgico, no ato da cirurgia. A exemplo, a gente cita aí a atropina, que são responsáveis pelo sentimento de sede. Então, a administração de determinadas drogas durante o procedimento cirúrgico pode ocasionar no paciente essa sensação de sede, porque essas drogas elas provocam ressecamento da mucosa oral, que um destaque delas aí, em especial, a gente pode estar falando da atropina, como uma das drogas que releva o ressecamento da mucosa oral. Os sangramentos também transoperatórios, eles são outro fator que ocasiona a sede no paciente, porque através desse sangramento, o paciente perde os eletrólitos, que está intimamente relacionado com a quantidade de água presente no organismo. Na medida que tem o sangramento, a quantidade de sangue que o paciente perde, com eles vão os eletrólitos, que estão relacionados com o quantitativo de água que a gente tem no nosso organismo. Então, se a gente perde, o nosso corpo humano ele é formado de 70% de água. Então, se tem essa perda durante o procedimento, essa sensação de sede ela vai ser constante no pós-operatório. Um dos cuidados de enfermagem na paciente em pós-operatório é observar e valorizar essa queixa do paciente, que ela é muito comum. Quando o profissional não valoriza essa queixa, a sede ela não é entendida, não valorizada, ela é, no entanto, um dos fatores estressores mais intensos no pós-operatório. É muito comum, durante o pós-operatório imediato, o paciente queixar de sede. Então, o profissional ele precisa valorizar e atuar, intervir
nesse momento que possa proporcionar ao paciente redução dessa ansiedade dele por conta da sede. E o que é que podemos fazer se o paciente ele está num período pós-operatório imediato? O que podemos fazer para aliviar essa sensação de sede dele? Primeira coisa, a gente vai observar a presença de sinais de desidratação. Então, no exame físico, você vai observar se tem alteração do turgor e da elasticidade da pele. Um outro ponto a observar é a pressão arterial do paciente e se tem diminuição de diurese, né? Se ele vai ter oligúria. Então, são sinais de desidratação que a enfermagem tem que estar alerta para poder repor esses eletrólitos, essa hidratação do paciente e suprir essa necessidade. Um outro cuidado é manter a hidratação por via oral. E nos casos de o paciente estar impossibilitado de tomar via oral, a hidratação seja por via oral, você pode amenizar essa sensação de sede, higienizando a cavidade oral e, nessa impossibilidade da ingesta oral, proporcionar ao paciente uma hidratação venosa conforme a prescrição médica. De forma que o profissional de enfermagem, repetindo, ele precisa valorizar essa queixa do paciente, que é tão comum, que é a sede. Então, com simples ações, até de umidificar, de hidratar a região oral, a cavidade oral do paciente, já vai reduzir essa sensação. Porque a sede, ela é um dos mais estressores sintomas que o paciente tem no pós-operatório. Assim como eu já falei de desconfortos no pós-operatório que estão relacionados a náuseas, vômitos e sede, a dor também é um dos sintomas que se espera que aconteça principalmente nas primeiras 24 horas. Então, qualquer tipo de cirurgia que o paciente possa ter sido submetido, nas primeiras 24 horas, se espera que ele apresente dor, que ele queixe de dor. Porque a dor pós-operatória aguda, ela é complexa. De uma reação fisiológica às agressões geradas pela própria cirurgia, né? Pela própria lesão tecidual ou pela tração visceral, né? Então, durante o procedimento, se foi abdominal ou se foi qualquer tipo de procedimento, essa tração que aconteceu tecidual, pela tração, a lesão tecidual, a tração visceral em cirurgias abdominais ou então pela própria doença que estava ocasionando a necessidade do procedimento. Então, esses são fatores que podem estar presentes no pós-operatório. Essa dor, ela vai ser uma dor fisiológica por conta dessas agressões que o organismo foi submetido. A dor também, ela está relacionada a fatores que estão bem presentes no dia a dia do paciente. Então, a dor pós-operatória, ela depende de fatores que vão proporcionar esse desconforto no pós-operatório. Então, que fatores são esses? Os fatores, eles são fatores psicológicos. Dentro dos fatores psicológicos, eu posso citar pacientes que têm ansiedade aumentada, né? Depressão e o medo. São fatores psicológicos que podem aumentar essa sensação de dor. Outros fatores que dependem, que levam à dor do pós-operatório, são as intervenções cirúrgicas, bem como a incisão cirúrgica. Nesses dois fatores aqui, está relacionada ao trauma da intervenção cirúrgica e a habilidade técnica do cirurgião. Então, a gente não pode esquecer que esses são fatores intrínsecos que estão relacionados à sensação de dor no pós-operatório.
A dor, ela é um sintoma subjetivo, então cada pessoa, ela sente a dor de forma individual, o qual o paciente ela exibe uma sensação de angústia. Vai depender muito no limiar de dor de cada paciente para ela exacerbar o grau de intensidade dessa dor. E a dor ela acontece por estimulação de certas terminações nervosas. Pelo traumatismo, como resultado da cirurgia, ela causa dor, né? O profissional de enfermagem, o profissional de saúde, ele tem que avaliar a dor e valorizar essa queixa do paciente, sabendo que é um dos sintomas esperados no pós-operatório, bem como avaliar, na medida que ele vai examinar, realizar o exame físico do paciente, ele tem que, nesse momento, investigar a natureza do procedimento cirúrgico, que tipo de procedimento cirúrgico esse paciente fez, a extensão do trauma cirúrgico, o sítio da incisão e o tipo do agente anestésico. Todos esses fatores aqui, eles vão contribuir na gravidade e no grau da dor. Então, lembrando que o profissional de enfermagem, os profissionais de saúde, eles precisam entender o grau e a gravidade da dor que o paciente está referindo. Não podemos esquecer que a natureza do procedimento cirúrgico, na medida que o paciente foi submetido a determinados tipos de cirurgia, que a gente sabe que vai estar relacionado ao ato cirúrgico, se vai ter manipulação de vísceras ou não, se for pacientes que submetidos a cirurgias abdominal, a natureza do procedimento pode originar a intensidade, o grau da dor, bem como a extensão do trauma cirúrgico, o sítio cirúrgico e o tipo do agente anestésico que foi utilizado durante o transoperatório. Então, a gente tem que estar sabendo que o grau e a intensidade da dor depende também desses fatores. E diante de tantos cuidados que a enfermagem precisa ter conhecimento e habilidade para prestar o cuidado, durante o pós-operatório, essa dor precisa ser intensificada, identificada o tipo de dor que esse paciente está referindo. Como eu falei, o limiar de dor vai depender muito dos fatores do paciente, os fatores psicológicos, culturais, o tipo de cirurgia, a habilidade do cirurgião. Então, o profissional ele precisa identificar o tipo de dor, a localização, palpar, avaliar a incisão cirúrgica, avaliar o local que foi realizado o procedimento cirúrgico, analisar a intensidade da dor que esse paciente está referindo. Observar também os sinais de palidez, de sudorese, que são sinais e sintomas que ele pode estar referindo e pode estar apresentando durante o pós-operatório, né? Então, observar sinais de palidez, de sudorese, náuseas, presença de episódios de vômito e limitação de movimentos. Identificar todos esses sinais, registrar e comunicar ao médico. Bem como um dos cuidados de enfermagem é a administração de analgésico conforme o horário e também conforme a prescrição médica. Lembrando que sempre que for administrar qualquer tipo de medicação, procurar saber antes se o paciente não tem nenhum tipo de alergia. Quando se fala nos efeitos secundários que surgem depois da cirurgia, o mais habitual é pensar em dores na região da intervenção, dores na região da cirurgia, né? Hematomas e outros tipos de desconfortos, como por exemplo a infecção. No entanto, dificilmente se fala de algo que pode ser bastante comum, que é a constipação intestinal. A constipação intestinal ela é decorrente da diminuição do peristaltismo provocada por efeito colateral do anestésico,
por imobilidade, ou seja, muito tempo que o paciente passa sem se movimentar no leito, por quadro inflamatório, exposição e manipulação de intestino durante as cirurgias abdominais e o medo da dor. Isso pode resultar no quadro de constipação intestinal e, como resultado, ocorre retenção de fezes, acompanhada ou não de dor, desconforto abdominal e flatulência. Como cuidado de enfermagem ao paciente com constipação intestinal, podemos orientar quanto à movimentação no leito, ou seja, no pós-operatório, logo que possível, o paciente possa estar sendo mudado de decúbito e fazer leves movimentos no leito. Estimular a deambulação precoce vai favorecer melhor a circulação, bem como prevenir possíveis complicações que possam acontecer mais adiante, né? Então, estimular a deambulação precoce, ela favorece a melhora da constipação intestinal, bem como reduz outras complicações, a exemplo da trombose venosa profunda, que falaremos mais adiante em outra aula sobre essa complicação. A aplicação de calor na região abdominal também favorece a sensação de melhora da constipação. Orientar o cliente para que degluta menos ar ao beber ou ingerir alimentos pode ajudar no retorno do movimento peristáltico e diminuir o acúmulo de gases. Essa é uma das orientações também que podemos estar referindo para o paciente. Promover sua privacidade para que possa eliminar os gases. Então, deixar o paciente mais à vontade com os seus familiares para que ele possa estar eliminando os gases com privacidade. Administrar laxante no período noturno e ou lavagem intestinal. Isso em casos mais extremos, né, conforme a prescrição médica. E com isso a gente encerra essa aula sobre os principais desconfortos pós-operatório e nos encontramos mais adiante com a próxima aula. A gente vai falar sobre as complicações pós-operatórias. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês.